Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre as Escrituras Sagradas, o único guia para que termos uma vida mais próxima possível da perfeição e para alcançarmos a vida eterna. Antes de começar, gostaria de pedir mais uma vez que vocês pausem o vídeo agora e curtam o vídeo. Tá? Pause agora, vai lá, 1, 2, 3, pausa e curte. E aproveita quem não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Já pausaram? Curtiram, se inscreveram no canal? Ótimo. Vamos continuar. Quando acabar o vídeo, não esqueça de compartilhar. Queridos irmãos, muitas pessoas rejeitam as escrituras sagradas, não leem, né? Tem gente que fala que é um livro comum, que é um livro escrito por homens, que não tem poder algum, que é só um livro de histórias. Outros só utilizam dela quando vai na igreja, fica mofando dentro da casa, no canto, e só utilizam dela quando, de fato, vão na igreja, né? Depois disso não usam mais. E não percebem que a única fonte que nós temos para mantermos a saúde e a alegria na vida, a paz, a tranquilidade, é a Bíblia. Ela é o nosso guia, não tem outro guia, entendeu? Deus nos deixou este guia para que nós possamos ter uma vida plena. Não sou eu que estou dizendo isso, mas sim a Bíblia própria se autodiz sobre isso, né? Jesus Cristo, várias vezes, ele nos aconselha a estudar as Escrituras Sagradas. Quando ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas das palavras de Deus, né? Ele repete, isso aí é falado lá no Velho Testamento, depois Cristo fala também quando Satanás tentou tentá-lo no deserto, né? Ele fala diretamente, estuda as Escrituras Sagradas, né? Ela é a fonte da vida, ela é a fonte de tudo, né? As Escrituras Sagradas, elas formam a Bíblia Sagrada. E a Bíblia é a espada que a gente usa para lutar contra o mal. Né? Tem uma música do cantor Satanás que diz: não deixe sua Bíblia em casa. Ela é a única espada para lutar contra o mal. Lutar contra o mal, entendeu? Não sei o que, na casa, no trabalho, na igreja. Ela vai te ajudar. Entendeu? Porque em qualquer lugar nós temos que estar com ela, não é só na igreja. Tem gente que simplesmente chega em casa e esquece da Bíblia. Quem estiver me ouvindo, eu posso fazer até uma enquete. Quantos leem a Bíblia em casa? Se 1% das pessoas que estão me ouvindo leem a Bíblia, é muito, tá? Sei que quem é da mesma igreja que eu lê a Bíblia, porque nós estudamos muito a Bíblia. Mas nas outras igrejas, eu vejo muita gente que frequenta e que nem pega a Bíblia para ler em casa, né? Seja por preguiça de ler, seja por falta de vontade. Aí a pessoa dá desculpa que é falta de tempo. Só que para ver novela tem tempo. Para ver vídeos de sacanagem, pornográficos, tem tempo. Para ver vídeos no YouTube, tem tempo. Para jogar alguma coisa, videogame, algum tipo de jogo, tem tempo. Para ficar ir tem tempo, né? Para sair tem tempo. Então, tudo tem tempo. Ficar embalada, para Deus não tem tempo, né? Ele fala, você grava os vídeos muito longos, né? Quer dizer que para ver vídeos aí no YouTube de horas, tem tempo. Para ficar vendo redes sociais, tem tempo. Entendeu? Para ficar mexendo no TikTok, com ela, tem tempo. Agora, para ficar meia hora, 40 minutos ouvindo uma mensagem de Deus, não tem tempo. Percebe como o ser humano, ele rejeita cada vez mais a mensagem de Deus para ficar enfiado no mundo? Né? Eu vejo um exemplo aqui na minha casa. Eu sou de uma religião, minha mãe é de outra, meu pai é de outra ainda. Quer dizer, doutrinas diferentes, né? Religião nós temos a mesma, todos nós somos cristãos. Agora, cada um tem uma doutrina diferente. Eu sou hoje cristão no Adventista, minha mãe é cristã renascida em Cristo, e meu pai é cristão na Igreja Católica. Né? Entendeu? Então, mas o que acontece?
A minha mãe, ela não pega a Bíblia uma vez sequer para ler. Eu nunca vi a minha mãe com a Bíblia na mão estudando em casa, né? Quando eu tentei aqui várias e várias vezes colocar na TV Novo Tempo para que a gente assistisse coisas falando de Deus, um jornal de boas notícias, ela rejeitava aquilo. Ela rejeitou. Você entendeu? Então, se ela rejeitou, então, tendo a chance de ouvir a palavra de Deus, nós temos aqui pega aqui a TV Novo Tempo, que é um canal 24 horas falando mensagem de Deus. Nós podemos assistir ali. Quem não quer ler, o YouTube tem a Bíblia completa, narrada na voz de Cid Moreira. Nós podemos ouvir, né? Imagina quanto tempo que o Cid precisou, aí, horas e horas e horas, para conseguir gravar essa Bíblia toda, né? Você entende? Então, nós temos essa Bíblia narrada na voz do Cid. Para quem quiser ouvir, temos revistas, cursos bíblicos, temos que estar em contato com esse estudo. Não adianta só a gente ler ou ouvir a Bíblia, nós temos que estudar. É diferente você ler e estudar a Bíblia. Ler é você pegar, começar a ler um capítulo por dia, e no final do ano você leu a Bíblia inteira. É 2 capítulos por dia, ótimo. Agora, o que é estudar a Bíblia? Estudar a Bíblia é você pegar um versículo aqui, outro ali, um no Marcos, um em Mateus, um em João, outro em Salmos, outro em Provérbios, outros em Eclesiastes, outro em Cantares, outro lá em Deuteronômio, outro em Gênesis, e, e falar, tudo falando de um determinado assunto para você chegar a um consenso, né? Para quem tem as Bíblias de estudo, eu tenho duas. Eu tenho a Bíblia de estudo Andrews e tenho a Bíblia do discípulo. Então a gente pode fazer um estudo. Então o que acontece? Essas duas Bíblias, no final delas, tem um assunto. Então, por exemplo, o sábado. Então aí está escrito sábado e embaixo está todos os versículos da Bíblia que falam a respeito do sábado. Aí tem outro que fala, por exemplo, da morte. Tem uma lista de versículos embaixo, dos que falam sobre a morte na Bíblia. Entendeu? Espiritismo. Todos os versículos que falam a respeito do nosso espiritismo. Entendeu? É, da volta de Jesus, todos os versículos falam da volta de Jesus. Então aí você vai pegando os números e vai procurando na Bíblia e vai lendo, entendeu? Então, isso é você estudar a Bíblia, porque vários autores da Bíblia falaram do mesmo assunto em tempos diferentes. Então você precisa pegar um pedaço aqui ou ali para complementar, entendeu? Isso é estudar a Bíblia, que nem, por exemplo, para mim estudar o livro de Apocalipse, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar na Bíblia, porque o Apocalipse é escrito figurativamente. Então, a própria Bíblia, ela vai nos dando os significados desses códigos, né? Por exemplo, a Bíblia fala, no Apocalipse fala da mulher pura e da mulher prostituta. O que quer dizer isso? Por que ele está falando disso? Existe uma mulher prostituta que era Rabi, a mulher pura era Maria? Ou essa que a mulher prostituta era Maria Madalena? Né? Aí você vai na Bíblia, em outra parte da Bíblia, eu não vou lembrar agora onde está escrito, né? Que está escrito o quê? Que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. E está escrito em outro pedaço da Bíblia. O homem é a cabeça, a igreja é o corpo. A mulher é o corpo da família, né? né? O homem é a cabeça, a mulher é o corpo. Ou seja, o corpo tanto é a mulher quanto é a igreja. Portanto, mulher em Apocalipse quer dizer igreja. Então é a igreja verdadeira, a igreja pura de Deus, e a igreja prostituta, a igreja errada. Você entendeu? Então, aí a gente vê é, o que quer dizer isso. Né? E assim a gente vai traduzindo. Que nem o dragão é Satanás, besta também tem a ver com Satanás. Na verdade, a besta não é, na verdade, o próprio Satanás, mas sim um poder político religioso.
né? Então, a primeira besta, o primeiro poder político religioso e o segundo poder político religioso, podemos dizer assim. Então, aí quando você vê, fala em mar quer dizer o quê na Bíblia? Quer dizer um lugar povoado, um lugar cheio de gente no meio de um povo, porque o mar tem vários bichos dentro do mar, entendeu? Então, no meio do povo, no meio de um país, iria surgir essa igreja falsa, né? Essa igreja prostituta. Ou seja, a primeira besta iria surgir no meio de um povo. Aí quando você fala que a segunda besta vem da terra, quer dizer que ela vai sair da terra, vai fazer um buraco, vai sair de repente? Não. Significa terra, um lugar desabitado. Então, de um lugar onde não era habitado. Ela vai sair do meio de um lugar não habitado, né? Então, é exatamente isso que não é, pelo menos que não era habitado antes, né? Então, quando você estuda as profecias, você vai entendendo que Cordeiro é Jesus Cristo, Filho do Homem é Jesus Cristo, né? Aí você vai estudando e vai aprendendo o significado para que você vai interpretando o Apocalipse, né? Eu devo ter ainda, um, eu fiz um papel com todas, indicando o significado de cada palavra do Apocalipse, é diferente que possa ter em Apocalipse, e, e aonde está na Bíblia o seu significado, entendeu? Por quê? Porque isso é importante. Você não consegue estudar o Apocalipse se você tiver isso. Porque você precisa passar adiante isso para você conseguir ir traduzindo o Apocalipse. Porque é um livro de tradução, é uma profecia. Né? Que nem, por exemplo, a profecia que sonhou o faraó. 7 vacas gordas, fartas, e 7 vacas desnutridas, só pele e osso, e as desnutridas comiam as vacas nutridas. Isso é um sonho que a pessoa vai pensar, é um sonho normal, né? Sonhou com vacas, né? Mas se você interpretar o que está querendo dizer ali, traduzir aquilo, você entende uma mensagem que Deus estava dando ao faraó e automaticamente para toda a humanidade naquele momento. Que era, as 7 vacas gordas eram 7 vacas, eram 7 anos de muita fartura, mas muita fartura, já estavam bem gordas. E as 7 vacas magras lá, pele e osso, elas eram 7 vacas, eram 7 anos de seca, de total seca, que não ia botar nada, né? E aquilo deixou o faraó apreensivo. O que nós vamos fazer? 7 anos sem ter nada, sem dar nenhum alimento. Mas José, ele tratou de explicar que os 7 anos de vacas gordas, né, daí vem o ano das vacas gordas, né, das vacas magras, né? Então, nos 7 anos das vacas gordas já tem muita fartura, suficiente para que eles pudessem guardar uma parte daquela coisa e para que aquilo pudesse ser comida nos outros anos, entendeu? E aí o José foi escolhido para administrar isso e ele recolhia, acho que uma terça parte, acho, da fartura que tinha. E quando chegou os anos das vacas magras, né, da seca, somente o Egito tinha comida. E o Egito salvou o mundo, porque ele vendeu, também o Egito enriqueceu terrivelmente naquele momento por conta disso, né? Assim também como na profecia lá de Nabucodonosor, que ele viu uma estátua com a cabeça de ouro, com os bustos de prata, né? E depois a outra parte de bronze, né? A outra parte de barro e a última parte, que era os pés da estátua, de barro e ferro, né? Então era ouro, prata, bronze, ferro, barro e ferro, os pés, né? Então, Nabucodonosor acordou naquele sonho e viu uma pedra, aliás, né? Completando o sonho, que batia nos pés da estátua e arrebentava a estátua. Nabucodonosor ficou apreensivo e aí chamou os sábios, e o único que conseguiu decifrar aquele sonho foi Daniel, que disse que a cabeça de ouro representava o rei da Babilônia, o próprio Nabucodonosor, né?
que eram grandes reinos, né, que eram reinos, né, aquelas partes. A parte de prata representava os Medo-Persa, né, um reino poderoso que vinha depois de Nabucodonosor, não tão poderoso quanto o de Nabucco, mas também muito poderoso. Depois tinha a parte de bronze, que representava o reino grego de Alexandre o Grande, né. Na época, claro, não sabia que era de Alexandre o Grande, mas era um outro reino menos forte ainda. Depois vinha o reino de ferro, que era mais fraco ainda, mas também tem grande poder, que era Roma, né? E depois veio a dissolução desse reino, e que nunca mais ia ter um reino forte, como nunca mais aconteceu. O reino romano, né, foi dividido na Europa em vários países, né, e nunca mais se teve essa união. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Aquela última parte. E a pedra que quebrou a estátua, o que significava? Um reino que jamais que ele ia acabar com tudo e que jamais seria destruído. Vai ser um reino eterno, que é o reino de Jesus Cristo. Aquela pedra representava o próprio Cristo, né? É uma das primeiras, como é que fala? É uma das primeiras revelações sobre o Messias na Bíblia, né? Foi dada através de Nabucodonosor, entendeu? Então depois ele tem outro sonho que ele vai virar monstro, né? Vai virar uma besta, né? Vai passar a comer capim e tudo mais, né? E aí Daniel também traduz. Então são profecias que muitas vezes precisam ser traduzidas. E para a gente traduzir, nós temos que estudar a Bíblia. Então, estudar a Bíblia não é você só ler, não. É você pegar um pedaço aqui e um pedaço ali. E o importante não é só você entender a Bíblia, mas sim compreender. São duas coisas diferentes. Como assim? Que nem, por exemplo, eu leio a frase, vamos supor, a vizinha se atormenta. É, é, quer dizer o quê? Eu vou entender que a vizinha está se atormentando, né? Que ela está se auto-atormentando com alguma coisa, está atormentada. Agora, se chegarem para mim e falar, atormenta-se a vizinha, o que eu vou entender? Eu entendi o quê? Que alguém está atormentando a vizinha, que está se atormentando a vizinha, né? Alguém está atormentando ela. Mas eu não compreendi, por exemplo, o que essa pessoa quis dizer. Muita gente não compreende. Quando a pessoa chega pra você e fala, atormenta-se a vizinha, não tá falando pra atormentar uma vizinha. Tá falando que vai chover. Né? Então, que nem aqui, tô vendo o tempo nublado, tá com uma garoa. Isso quer dizer que provavelmente atormenta-se a vizinha, que vai chover. Entenderam? Então, às vezes a pessoa entende o que está escrito, mas não compreende. Né? Entende? Então é preciso compreender. Então, por exemplo, eu, eu falo, vou na terra da garoa, né? A pessoa fala, para muita pessoa, se eu falar para uma pessoa estrangeira, por exemplo, ela vai entender que, que eu vou para um lugar que está chovendo, né? Possivelmente. Só que na realidade isso é um termo usado aqui para nós aqui brasileiros para dizer que eu vou para São Paulo, a terra da garoa é São Paulo, entendeu? Você fala, eu vou para uma cidade maravilhosa. Para o estrangeiro ele vai falar, vai para uma cidade bonita, né? Mas para nós que entendemos, quer dizer, eu vou para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Rio de Janeiro. Eu vou para o pulmão do Brasil. Muita gente não vai entender, o Brasil tem pulmão, o país tem pulmão, quer dizer o quê? Que eu vou para a Amazônia. A Amazônia é o pulmão do Brasil. Né? É, eu vou no coração do Brasil, mas não tem coração do Brasil. Eu tem coração, mas para a gente que compreende o termo, sabe que eu vou para Bahia. Coração da base do Brasil, Bahia. Compreende? Então, são termos que às vezes a gente tem que aprender o significado para entender, né? Se eu chegar e falar para a pessoa, e aí meu brother, né?
Se eu for um americano, ele vai pensar que a pessoa é meu irmão. Então, é irmão dele, lá é irmão. Só que eu posso, mas só que na realidade eu tô falando, e aí meu amigo, brother, em português é amigo, né? É a gíria, nem em português, não é na gíria, né? Na gíria, brother é amigo, né? Brother é amigo. Tá vendo aquela mina lá, que bonita? Que mina! Muita gente pensa, mina d'água, mina de diamante, não, mina, menina, entendeu? Então, muitas vezes, como são, é uma gíria, não é um idioma correto. Então, muitas vezes você tem que saber os símbolos, que nem, por exemplo, às vezes tem gente que escreve no YouTube, lá no WhatsApp, escreve BSJ, PQ, é, PQ, por quê, né? PRQ, BJ, né? Então, você tem que aprender as nomenclaturas. E eu não uso essas nomenclaturas, sabe? Eu mal entendo elas, mas tem gente que usa. Então, se você não sabe o significado das nomenclaturas, automaticamente você vai entender que vai entender o que está sendo escrito ali. Então, a Bíblia é a mesma coisa. Quando você está estudando profecias, você tem que aprender a interpretar o que está escrito. Né? Quando você lê as parábolas de Jesus, tem que interpretar o que ele está querendo dizer. Né? Não podemos levar ao pé da letra, que nem, por exemplo, a parábola do rico Lázaro, nós não podemos levar ao pé da letra, senão nós vamos entender que a pessoa morre, vai para o céu, vai para o inferno. Né? Que nem, por exemplo, na parábola do rico Lázaro, Jesus fala que existiam dois homens, um era muito pobre, humilde, era doente, estava com lepra, e o outro era rico. Enquanto o pobre era uma pessoa humilde, simples, era uma pessoa de bem, fazia bem ao próximo, o rico, ele menosprezava os pobres, ele era prepotente, arrogante e mal ajudava o pobre que estava lá doente. Os dois morrem no mesmo dia, porém, o pobre, que era Lázaro, vai ao céu, e o rico foi para o inferno. Né? Aí lá o Lázaro encontra com Abraão, e de lá do inferno o rico vê Abraão, o Lázaro, fala para Abraão ajudá-lo a sair daquele lugar, fala, não é possível, não dá para sair de um canto para o outro, fala para Lázaro, pelo menos molhar o dedo na água e pôr na minha língua que eu tenho muita sede. Infelizmente quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não pode vir para cá. Aí ele fala para Lázaro voltar, deixa Lázaro voltar ao mundo dos rios para alertar minha família para que eles não venham parar nesse lugar também. Aí o que Abraão diz a Lázaro? Eles têm os patriarcas, os profetas. E hoje em dia ainda os apóstolos, né? Se com tudo isso eles ainda não aprenderam, se eles, com tudo isso eles não acreditam, não sabem da verdade, não é uma pessoa voltando do mundo dos mortos que eles vão saber a verdade, que eles vão aceitar essa verdade. Entendeu? Então, eles já têm acesso a tudo. Então, se nem com esses textos, com as escrituras, eles estão acreditando que, que vai para a morte eterna, para a vida eterna, não é uma pessoa voltando do mundo dos mortos que eles vão acreditar. Né? Então, ali Abraão está falando tá falando que pode voltar do mundo dos mortos. Então, quer dizer que o céu e o inferno ficam um do lado do outro. Então, o inferno é lá em cima, do lado do céu. Lá do céu você vê o inferno, do inferno você vê o céu. Não, não é assim. Né? Jesus Cristo, ele tinha uma mensagem a passar através dessa parábola. Qual é a mensagem que ele quis passar? A mensagem de que se você fosse uma pessoa simples, humilde, bondosa, generosa, caridosa, praticasse o bem, você iria para o paraíso, para a vida eterna. E se você fosse uma pessoa prepotente, ambiciosa, arrogante, você iria para o lago de fogo e enxofre e a morte eterna. Mas por que ele não falou desta maneira? Porque, naquele momento, os israelitas acreditavam que ia para o céu e ia para o inferno. Eles foram contaminados pelos povos que escravizaram eles. Você entendeu? Então ele usou uma crença local, porque se ele falasse contra essa crença,
Aí que as pessoas ficam mais contra ele e não iam querer ouvir o que ele tinha a dizer. Então, muitas vezes a gente tem que mascarar, como, por exemplo, eu já contei para vocês que eu faço com uma tia minha, por exemplo, que é testemunha de Jeová. Eu mascaro o texto, eu pego o texto que eu mando todo mundo todo dia diário, e eu faço o quê? Eu transformo ele na linguagem da testemunha de Jeová. Né? Os textos são de Ellen White, né? Então eu faço o quê? Eu troco os versículos, por exemplo, por versículos da Bíblia da Testemunha de Jeová. E ele está escrito Deus, eu troco para Jeová. Né? E se eu vejo algo que eu sei que a igreja dela não acredita, eu troco, que nem, por exemplo, o fim, né? A Testemunha de Jeová não acredita que a gente vai para o céu, né? Entendeu? Então, não, vamos viver aqui na terra mesmo. Então, quando tem lá arrebatamento, alguma coisa, fala volta de Jesus. Eu coloco tempos do fim, entendeu? Final, fim do mundo, tal, e mudo para que ela leia e se sinta conectada com a mensagem. E assim tentar levar uma mensagem para ela, sem que ela rejeite, entendeu? E é o que Jesus fez também no caso da parábola do rico Lázaro. Se eu fosse ler essa parábola no dia de hoje, seria, fosse falar essa parábola, ele fosse falar, ele ia falar totalmente diferente, né? Então, ele está ensinando ali a nós fazer o que é certo, porque aquele que faz o que é errado vai perecer. Então quer dizer que a pessoa que é rica vai perecer? Não, ele não está falando do rico, ele usou o termo rico, porque geralmente os ricos são prepotentes e arrogantes, egoístas, né? Que só querem enriquecer e não pensam no bem dos próximos, né? Compreende? Então, queridos irmãos, basicamente tem que ser traduzido o que está querendo dizer ali, né? Então, o que Jesus quis ensinar com a palavra do filho pródigo, por exemplo. Você vê que o filho pródigo ele retorna para a casa do pai sem nada, né? Falido. O pai o recebe de braços abertos, faz uma festa para o filho que voltou para casa. E o irmão que estava trabalhando lá no pai, quando chega, ele vê que tá aquela confusão toda, aquela bagunça toda, aquela festa, o que tá acontecendo? Ah, foi teu irmão que voltou e teu pai tá dando uma festa pra ele. Ele fica revoltado com aquilo, mas por que ele tá dando uma festa? Esse cara roubou dele, quis a parte de herança na vida, roubou as coisas dele, foi embora, voltou agora certo falido, tudo. E ainda meu pai abandonou o pai aqui, tudo, e quer, ainda o pai dando festa pra ele. Aí o pai vai lá, chama o pai, não vou entrar nessa festa, porque não sei o quê. O que Jesus está ensinando ali? Aí o pai responde para ele, meu filho, você já tem tudo que é meu, tudo que é meu é teu irmão não vai ter mais nada disso. Você já tem tudo, tudo é seu, meu amor é seu. Agora teu irmão não tem nada. Ele está voltando para os braços. Você sabe que eu amo teu irmão, ele é teu irmão, é nosso sangue. Entendeu? Ele fala mais ou menos isso, né, pro filho. Então o que Jesus está ensinando ali? Primeiro, não se trata de um filho realmente que vai de casa, mas se trata do quê? De alguém que se distanciou da fé, né? Ou seja, alguém que pegou e saiu do caminho de Deus e estava vivendo no mundo, entendeu? Alguém e essa pessoa retorna para Deus, ou seja, ele está ensinando ali que a pessoa, mesmo que a pessoa conheça a verdade, e se desvia do caminho de Deus, ela tem o direito de voltar. Ela tem chance de voltar e Deus vai receber novamente de braços abertos. É isso que ele está ensinando ali. Então, quem é o pai dessa história? O próprio Deus. Né? Quem é o filho pródigo? Somos todos nós. Né? É todo aquele que um dia frequentou alguma igreja, que estava no caminho de Deus e se desviou. Que está vivendo no mundo. Com alguns casos que eu já contei para vocês, como o da Luísa Maiana, por exemplo, que é uma repórter, né? E outros caras, e que depois volta para Deus. E quem são o irmão do filho pródigo lá na história? É todos os cristãos que estão dentro da igreja e rejeitam aquela pessoa que está retornando à igreja
por conta daquela pessoa. Estava ali, ela nos abandonou, ela nos rejeitou, agora ela quer voltar? Não, nem pensar. Ela abandonou a fé, ela abandonou a Deus, não tem mais salvação para ela. Tem sim. É exatamente isso que Jesus está ensinando ali. Que nós devemos receber a todos de braços abertos. Que não, tem que fazer igual o Pai faz. Jesus, Deus, ele faz cada pessoa que vem para a igreja ou volta para a igreja, Deus faz uma festa no céu para comemorar. E cada uma que se desvia, ele chora em desespero por estar se desviando do caminho. Por quê? Porque ele ama cada um de nós. Então, Deus vai sempre receber de braços abertos aqueles que querem se voltar para Deus, né? Claro, com a exceção se eles não pecaram contra o Espírito Santo, ou seja, não rejeitaram a Deus por completo, né? Tem muitas pessoas que elas rejeitam, falam, não quero saber de Deus, não quero saber de Bíblia, não quero saber de nada disso, não fale comigo disso, não quero saber, não quero, e para mim isso aí é uma coisa que não vale para nada, não quero saber. Essa pessoa ela rejeitou a Deus, ela pegou com o Espírito Santo. Quando ela não tem desejo de nada de Deus, é porque Deus já se retirou dela, né? Totalmente. Mas fora isso, se não houve esse pecado, Deus está recebendo a pessoa de braços abertos. Se ela está desejando voltar para a igreja, é porque ela ainda tem chance de salvação. E Deus a recebe de volta de braços abertos com festa. Assim como esse pai fez festa para o filho. É exatamente isso que ele está ensinando ali. Que cada vez que uma pessoa se volta para Deus, ele faz festa para comemorar a volta do filho amado, do filho pródigo. Pois o bom filho é a casa toda. Né? E nós, que estamos no caminho, não podemos renegar, estender a mão e ficar felizes e também festejar a volta de uma pessoa amada para a igreja, a volta de uma pessoa, entendeu? Do filho pródigo ao caminho certo. Ou a vinda de um filho pródigo que nunca esteve no caminho certo para a igreja. Não importa. Deus está nos ensinando isso através dessa parábola. Mas muita gente não entende isso, pensa que é, que é só a questão de respeitar a pessoa, que é o irmão que pegou a herança e voltou e tem que ser respeitado a volta dele, tem que aceitar. Também serve. O mesmo tem um peso também. Mas o ensinamento de Jesus era esse outro. Quando ele fala da parábola do bom samaritano, na realidade ele está ensinando o quê? Aos israelitas de que não deve rejeitar uma pessoa pelo povo que ela é. Porque o próximo dela pode ser alguém do povo rival. Não é porque há dois povos que são inimigos ou que vivem em guerra, né? Que tem pessoas que não podem se dar bem, que queiram a mesma coisa nesses dois povos, né? Como era o caso dos samaritanos lá, daquela mulher samaritana, e dos samaritanos que aceitaram Jesus como Salvador, como Messias, e muitos judeus também aceitaram Jesus como Messias. Então, os dois povos, essas pessoas queriam a mesma coisa, a salvação. Então, eles estavam na mesma fé. Então, independentemente do povo que ela frequentava. É isso que Jesus estava ensinando na palavra do bom samaritano. Que nós não devemos rejeitar ninguém pela raça que ela fosse, entendeu? Que uma pessoa do seu povo poderia te rejeitar, né? Poderia te negar uma ajuda e uma pessoa do povo inimigo poderia te ajudar, né? Compreende? Então, Jesus Cristo estava abrindo os olhos para as pessoas. Você vê que ele, quando esteve aqui, ele não rejeitou ninguém, qualquer um, seja qual for a nação que ele, o povo que ele pertencia, a nação que ele pertencia, ia até Jesus, ele curava, ele curou todo mundo. Por quê? Porque ele queria mostrar a todo mundo um bom exemplo de que não podemos rejeitar ninguém, entendeu? Quando ele ensina a parábola lá do mal credor, por quê? Porque o cara fez o quê? Ele pediu, implorou pro credor dele lá que estava devendo, para que desse tempo para ele pagar a dívida que ele não tinha como pagar, era uma dívida altíssima, e o cara se compadeceu dele e perdoou, e não só deu mais para pagar, ele perdoou a dívida do rapaz. O cara tinha dinheiro e tudo mais. Aí ele sai de lá e encontra alguém que devia para ele. Em vez de ele ser um bom credor, igual o credor dele foi com ele fez o quê? Ele mandou prender o cara até que o cara pagasse para ele. E aí o que aconteceu? A dívida que ele tinha com esse cara era uma dívida pequena. A dívida que o cara tinha com ele era pequena, né? Fala-se que a dívida que ele tinha com o credor dele era 4 vezes mais, acho que, ou até mais do que isso.
que a dívida que o cara tinha com ele, né? Então, por exemplo, se o cara estava devendo R$ 200 para ele estava devendo 800 para o outro, né? Se o cara estava devendo R$ 1.000 para ele estava devendo 4.000 para o outro. Então, o que aconteceu? Viram o que ele fez, foram lá e contaram pro credor dele lá que ele fez. O cara chamou ele de volta lá e falou: eu te ajudei, eu fui compadecido de você, perdoei uma dívida altíssima que você tinha comigo para te ajudar, para te deixar, para fazer você ficar em paz na sua vida, para tentar te ajudar a, a seguir em frente. E você fez o quê? Assim que você saiu daqui, você achou alguém que estava te devendo uma mixaria perto que você me devia e pegou e mandou prendê-lo, agora eu vou mandar prender você também, até que você me pague o que está me devendo. Então quer dizer, olha como ele saiu mal. Por quê? Se ele tivesse perdoado a dívida do homem, ele estaria ganhando R$ 3.000. Porque se ele estava devendo 1.000, como estava devendo 1.000 para ele estava devendo 4 para o outro. Então, ele além de não ganhar os 1.000 que ela estava devendo para ele ainda ficou devendo 4 para o outro. Então, perdeu 5.000, hein? Olha só, entendeu? Perdeu 5.000. Então, se ele tivesse, né? Aí ele tava devendo, se ele tivesse aceitado, perdoado o outro, ele ia fazer o quê? Ele estaria ainda assim com um lucro de 3.000, porque ele estava devendo 4 para o outro. O cara perdoou os 4, significa que não tinha que pagar, então como se ele tivesse pago os 4, e o cara estava devendo 1.000 para ele, falou, bom, se eu paguei os 4 que eu estava devendo, né, com o perdão que ele me deu, eu ganhei esses 4.000 que eu teria que dar para ele, automaticamente eu posso perdoá-lo também de 1.000, ainda assim eu estou em lucro em 3. Mas não, ele quis receber, ele foi ambicioso, foi egoísta, e aí ele saiu mal, foi prejudicado, né? Porque além de não receber os 1.000, e possivelmente é difícil de receber, porque devia ser um pobre coitado que estava devendo para ele ainda teria que arranjar esses 4.000 de alguma maneira para pagar para o outro. Estando preso, como é que ele ia achar esse dinheiro? Né? Então, é para vocês verem que às vezes uma atitude egoísta derruba a gente. Né? Temos que seguir os bons exemplos. Né? Então, cada parábola de Jesus tinha um ensinamento. Né? A parábola do bom samaritano, que eu já falei. Né? Então, teve várias parábolas do filho pródigo. Né? E ele falou várias parábolas ali, ensinando coisas. Né? Aos apóstolos, aos discípulos que o seguiam. Entendeu? E isso tem que ser traduzido. Não adianta só você ler e entender o que está escrito, mas tem que compreender a mensagem. E a Bíblia é isso, compreensão da mensagem. Para isso você tem que estudar a Bíblia, pegar um pedaço aqui, pegar um pedaço ali. Pois na Bíblia, entenda uma coisa, ela vai seguir a mesma linha, a mesma coisa, desde o primeiro capítulo, primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis, até o último versículo do último capítulo de Apocalipse. Ela vai seguir a mesma linha. O que fala no início, fala no fim. O que fala no início, fala no meio, fala no fim. Não muda. Ela não vai se contradizer em momento algum. Então, se você pegar, você vai ver que se você pegar um assunto, qualquer parte da Bíblia, vai ser sempre com a mesma pegada, a mesma direção. Ela não muda, ela não se contradiz. Você entendeu? Por quê? Porque ela foi escrita inteira pelo mesmo ser, pelo Espírito Santo. Em épocas diferentes, sim. Foi usada a máquina de escrever humana, ou o computador humano, como preferirem falar, ou uma caneta humana, sim. Mas quem escreveu foi o Espírito Santo. Nós temos que entender que são escrituras sagradas, que a Bíblia é a Bíblia sagrada, sim. Então, se você quer ter uma vida plena, com saúde, com alegria, viver bem, tá ali o segredo, é na Bíblia. O segredo está lá. O guia está ali. As escrituras são o nosso guia. É a nossa espada para lutar contra o mal. Se nós estamos com a armadura, com a espada, com o escudo e com a força de Deus, não há inimigo algum que vai nos derrubar. Tá? E como é que a gente consegue tudo isso? Primeiro, estudando as escrituras, compreendendo e tendo parte dela na ponta da língua, como Jesus Cristo tinha. Lá que ele respondeu lá para Satanás. Então você vai. A espada é o quê? A pessoa vai te atacar, você vai jogar a Bíblia em cima da pessoa e mostrar a verdade para essa pessoa. Então você vai se defender com a espada. O escudo, o que é o escudo? O escudo é
o Espírito Santo e os anjos à nossa volta. O que é a armadura? A armadura é a fé, a confiança em Deus. É a fé e a confiança em Deus, a nossa armadura. Tá? Então, ela impede também o mal nos atinja. A nossa armadura é a fé e a confiança, tem que ter confiança em Deus. Para isso tem que conhecer a Deus estudando as Escrituras. Tá? Então, vai ter uma espada, um escudo e a armadura. E o que é a força de Deus? Basicamente, se você estudou a Bíblia, compreendeu, conheceu a Deus, confia em Deus e observa as suas leis, os mandamentos, entendeu? Segue tudo, arrisca o que ele está pedindo, glorifica, honra e louva Ele, automaticamente Ele vai te dar essa força dele para que você viva. Que nem, por exemplo, eu não posso nada sem a ajuda de Deus. Eu sinto a força de Deus em mim, pois eu não posso pegar peso, eu tenho problema de tendinite, mas eu pego, minha mãe, depois que ela quebrou o fêmur, sou obrigado a pegar, porque meu pai não pode pegar. A minha mãe tá com o fêmur ruim, deixa ela pegando peso, então quem pega sou eu. Então Deus me dá força para mim poder pegar. Eu vejo a força que Ele está dando para minha mãe, porque através de mim, porque eu faço o que é certo. Então eu vejo como Deus me ampara, como Deus me dá as forças dele quando eu preciso. Quando eu perdi minha cachorra, Deus me deu força para superar aquilo. Deus vem me amparando e me dando força para fazer as coisas, entendeu? Então, e me dá força para lutar contra o mal, contra qualquer pessoa que tenta me derrubar, eu respondo na lata na mesma hora. Por quê? Porque eu sei que essa pessoa não está me dando nenhuma comprovação que está falando, simplesmente está jogando para fora o que ela acha. E isso para mim não adianta nada. Que é como tem uma mensagem que eu compartilhei outro dia, o que a pessoa acha para mim não vale nada, o que vale para mim é o que Deus acha, é o que está na Bíblia. Entendeu? Então eu quero a prova. Então essa é a força que eu tenho, entendeu? Então eu não sou nada, mas com Deus eu me torno muito forte. Eu me tornei forte, eu me tornei corajoso, entendeu? Então, eu tenho orgulho de dizer que eu possuo a armadura de Deus, que eu possuo o escudo de Deus e que eu tenho e utilizo a espada de Deus, que é a Bíblia, que é as Escrituras Sagradas. E ao fazer isso, com a força que Ele me dá, eu luto contra o inimigo e nenhum inimigo pode me derrubar, porque eu estou armado da maneira correta. Nada pode me derrubar, pois eu estou com tudo que eu preciso para me defender de qualquer ataque desse maligno inimigo de Deus que quer derrubar o ser humano. A mim, ele não consegue. Tá certo? Essa é a diferença. A mim, ele não vai dominar. Ele não vai me usar para fazer mal a ninguém. E nem vai fazer mal a mim. Ele pode tentar usar as pessoas para me derrubar. Mas não é fácil de conseguir, porque eu sou muito forte. Entendeu? E como eu estudo, eu estou sempre em contato em evolução, eu estou sempre vigilante, estou sempre à espreita, e quando eu vejo que ele entendeu, eu falo, não, peraí, calma. E, por exemplo, eu já mando texto diário, eu já gravo essa mensagem, eu já mando a escola sabatina no celular, eu posso mandar, mas não, eu gostaria até de gravar um vídeo, mais um vídeo dedicado às crianças. Só que com que tempo que eu vou fazer isso? Entendeu? Eu não posso querer fazer mais do que eu posso, porque aí eu me destabilizo. Porque eu não vou conseguir fazer uma coisa, eu vou conseguir fazer outra e vou começar a me destabilizar. Compreende? Então, queridos irmãos, mas é assim, entendeu? Mas é assim. Por isso nós precisamos estar com Deus, orar a Deus, porque Deus é o único que nos dá a vitória. Mas ninguém vai nos dar a vitória, queridos irmãos, se não é Deus. Por isso, eu peço a vocês, estude as Escrituras. Não só peço, mas eu indico a vocês, estude as Escrituras. Eu falo a vocês, estude as Escrituras. Ela é a única fonte que nós temos para chegar à salvação, o único guia que nós temos. É ali que nós temos a receita para a vida eterna, a receita para a salvação, a receita para viver bem nesta vida. O que podemos e o que não podemos fazer, Deus deixa tudo claro para a gente ali. Só que o ser humano rejeita as escrituras, acha que a Bíblia é só um livro de enfeite. Tem gente que, por exemplo, a maioria dos católicos, por exemplo, tem a Bíblia toda mofada dentro de casa, fica aberta lá no canto, só de enfeite na casa, mas nunca pega ela para ler um versículo. Tem gente que diz protestante, que vai nas igrejas protestantes, mas a Bíblia só serve de enfeite em casa.
pessoa pega no dia do culto, vai, põe terno, põe a Bíblia embaixo do braço e vai dar como se fosse uma pessoa de Deus. Aí chega em casa, depois que acabou o culto, chega em casa, pega a Bíblia e joga dentro do guarda-roupa. Aí tira aquele terno, guarda, vive a vida normalmente, vive no mundo, fazendo coisa que não deve. Aí quando chega do culto, vai de novo, fecha o terno, pega a Bíblia e vai pro culto. Agora, nunca abre a Bíblia em casa para estudar, para ler uma mensagem, para ler uma palavra. Só escuta o que o líder fala e é facilmente manipulado pelos líderes religiosos, porque eles são humanos, eles são falhos. Por mais que eles queiram bem de nós, muitos querem o nosso bem. Eu não tenho dúvida que muitos dos líderes religiosos que nós temos são pessoas honestas, pessoas que querem realmente levar as pessoas para Deus. Só que eles são humanos, são falhos. Nós não podemos deixar exclusivamente na mão deles. Não é porque Deus escolheu eles como líderes religiosos, deu essa missão para eles, que eles não vão errar. Eles são humanos, cabe a nós interpretarmos. O grande exemplo disso é Thomas Miller, que era uma pessoa de Deus, era uma pessoa temente a Deus, que queria o bem das pessoas. Ele não quis enganar ninguém, ele não queria ganhos próprios. Porém, ele cometeu um engano, engano que fez muita gente se decepcionar e ficar ateu e ficar agnóstico. E nem por isso ele era um homem do demônio, ele era um homem errado, ele estava com ambição, ou estava querendo simplesmente enganar as pessoas. Não, ele cometeu um erro. Por quê? Porque ele era um ser humano é falho, erra. Por isso que nós temos que pegar as escrituras bíblicas e marcar. Aliás, é o que a gente tem que fazer todo culto. Pega todos os textos bíblicos que o seu pastor falou, escreve lá no celular ou no caderninho e vai estudar ele quando chegar em casa. Lê o capítulo inteiro, vê se o capítulo, se o contexto do capítulo é isso que o teu pastor falou ou não, você está equivocado. Você entendeu? Pega, procura saber na Bíblia, se você, de preferência que você tenha uma Bíblia de estudo, porque ali você vai ter tudo que você precisa. Você não precisa comprar não, tem tem aplicativos da Bíblia que já vem com, com esses assuntos para você procurar, né, estudos bíblicos e tal. Você consegue, determinado assunto, você estudar, saber que ele está falando sobre aquele assunto, se realmente é aquilo que o teu pastor falou, que o teu líder religioso falou, seja ele qual nomenclatura tiver. Você entendeu? Você precisa aproveitar, chegar em casa e estudar o que está sendo falado na igreja. Não adianta só você ouvir. Será que ele está falando a verdade? Será que ele tá falando que ele pega um versículo aqui, outro ali? Mas será que é isso mesmo? Então estuda com calma. É importante que você saiba se é verdade ou não que está sendo falado. Não tem que acreditar em que todo mundo fala. Que nem eu estou falando um monte de coisa para vocês aqui. Procure na Bíblia. Eu não estou falando versículos porque eu não vou lembrar os versículos de cor. Como eu falo de cabeça, eu não lembro. Entendeu? Você vê que eu cito sempre um versículo que é acho que não sei se é 2 Coríntios, 1 Coríntios, que diz, né, no início do áudio, do vídeo, e no final sempre falo, né, que é a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, né, que é o que está escrito justamente na Bíblia, né, em Coríntios. Não lembro se é 2 Coríntios ou 1 Coríntios, né, mas eu lembro que, se não me engano, era versículo 12, não lembro aonde, direito assim. Mas eu tenho salvo no celular. Por quê? Porque eu achei interessante esse texto e eu comecei a falar aqui. Né? Então você vê que está escrito isso. Eu sei que tem na página ali está escrito: o seu pastor e nada me faltará, no Salmo 91. Eu sei que em Filipenses está escrito: é, como é que é? É, é, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Sei que está escrito também acho que em Tiago, se não me engano, que o preço do pecado é a morte. Que o pecado também está escrito que em Judas, se não me engano, o pecado é a transgressão da lei. Entendeu? Eu sei que está escrito, eu sei onde qual a palavra do rico Lázaro, eu sei a parábola do bom samaritano, a parábola do mal credor, entendeu? Então, eu conheço algumas parábolas, e eu, de cabeça, não lembro onde está escrito, mas eu sei a história. Eu conheço o nome dos 12 discípulos de Jesus, os 12 escolhidos verdadeiramente por Jesus, né, dos apóstolos, que é Simão Pedro, Simão chamado Pedro, André, Tiago Maior e João. Felipe, Bartolomeu ou Natanael e Tomé. Né? Mateus, Tiago menor e Tadeu.
Simão Zelotes e Saulo de Tarso ou Paulo, como preferir. São os 12 escolhidos realmente por Jesus. Você fala, mas não tinha o Judas Iscariotes? Não, o Judas Iscariotes ele não foi escolhido por Jesus. Jesus o aceitou lá entre os 12 com a intenção de ajudá-lo, né, a mudar, a se transformar, que infelizmente não foi possível, né. Ah, mas tem o Matias também. O Matias ele foi escolhido pelos apóstolos, né, eles fizeram uma oração e tudo mais lá, fizeram um sorteio e escolheram, né, votação, Matias como apóstolo no lugar de Judas. Mas Jesus escolheu Paulo, né? Então os 12 escolhidos por Jesus foram esses 12, né? O Paulo foi o 12º, né? Então, esses são os 12. Então, esses são os 12. Então, isso aí eu sei os 10 mandamentos de cor, que é honrar somente a Deus, não ter imagens para adorar, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçar o que não é seu. Isso está escrito em Êxodo 20, se não me engano, né? Sei Levítico 11, que está escrito o que nós devemos comer, o que não devemos, tá certo? Sei os 2 mandamentos que Jesus resumiu os 10 em 2, amar a Deus acima de tudo e o próximo como nós mesmos. Então, são coisas que nós temos que estar em mente, né? Nós temos os 7 sentimentos capitais, que é o orgulho, a ira, luxúria, avareza, gula, inveja, né? E a soberba, né? São 7 sentimentos capitais. Só que eu não falo pecados, porque na verdade não tem pecado capital, tudo é pecado, né? Transgrediu a lei é pecado. Mas esses sentimentos capitais levam a gente à destruição e a pecados, né? Leva a gente a... Você vê que o orgulho, por exemplo, e a prepotência levaram Ramsés a quase perder o reino inteiro do Egito, quase a dizimar o reino mais poderoso da terra naquele momento. Por quê? Por orgulho de achar que ele era um Deus, que ele era todo, que ele podia com o Deus de Israel, né? Besteira da parte dele. Então, muita gente morreu, o reino quase chegou à falência por conta de um orgulho, né? Então, por exemplo, a ira de Saul contra Davi fez com que ele fosse, colocasse muita gente em risco de um povo que ele dizimou, né? Aquele povo, né? Que tinha sido, que Josué tinha jurado proteger, né? Por quê? Porque ele estava descontrolado, Saul. Tudo por quê? Porque ele se deixou levar sentimentos errados. Muita gente hoje em dia, a maior causa de morte, se matar outro hoje em dia, é justamente o motivo levado pela ira, né? A pessoa se ira e comete esse erro. Quando se dá conta, já cometeu o erro, entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Nós temos que entender que nós temos que evitar esses sentimentos e colocar outros nos seus lugares. Compreende? Então é assim, entendeu? Então, queridos irmãos, nós devemos sempre estar estudando a Bíblia. A Bíblia é para ser estudada, é para ser levada em conta, e é ela que vai nos ajudar a rebater qualquer crítica que fizerem contra nós. É ela que vai nos dar força e dar argumentos para que a gente se defenda de qualquer palavra que falem contra a gente, né? Tem vários, já vi vídeo até falando, fulano deixou um adventista sem fala quando falou a respeito do sábado, né? Onde estava escrito na Bíblia que era para guardar o sábado no Novo Testamento, entendeu? A mim não me deixaria sem fala, porque na mesma hora eu responderia. E eu respondo com uma outra pergunta. Aonde está escrito que não é para guardar, que foi abolido? Não está escrito. No Novo Testamento não está. Então, se não, aí fala, mas então se não está um, não está o outro. Só que se em algum momento for falado uma coisa e isso não foi retirado, logicamente essa coisa continua, né? Que nem, por exemplo,
Entrou o Bolsonaro como presidente e ele fez o quê? Ele colocou, o pessoal poderia ter posse de arma, não porte, né? É diferente. Posse é você ter uma arma, porte é você estar portando, levando ela para os lugares que você vai. Aí eu falo para você, é, e aí faz de conta que ninguém tinha tirado essa lei, ficou. Aí o Bolsonaro saiu, entrou agora o Lula e ele não mexeu nessa lei, faz de conta. Continuou lá. Claro que essa lei não valeu depois, a gente sabe que os deputados lá caçaram, mas vamos supor que ela não tivesse sido caçada. Essa lei continuou. O Lula não cancelou, ele não comunicou nada de cancelar a lei nem nada, continuou valendo. Então ela continua valendo. Se o Lula não mencionou que de cancelar a lei ou não cancelou essa lei, no governo dele ela continua valendo. Entendeu? Se ele não cancelou, continua valendo. Que nem a reforma da Previdência, por exemplo. O Bolsonaro fez. O Lula cancelou? Não, então ela continua valendo. A mesma coisa acontece na Bíblia. Se o sábado uma vez foi mandado ele ser guardado, foi mandado a pessoa não trabalhar no sábado, e a Bíblia não anulou esse pedido, não foi falado que não é para fazer mais, automaticamente ele continua valendo. Concordam comigo? Então é isso que eu respondo para uma pessoa ao falar da guarda do sábado. Entendeu? É isso que eu respondo para essa pessoa. Então eu não vou ficar mudo. Então agora eu quero que ela me mostre aonde está escrito no Novo Testamento que foi abolido. Aí você vai vir com o texto lá das Lamentações de Jeremias, que está dizendo que o sábado foi cessado. Ele foi cessado naquele momento, porque os israelitas foram levados como escravos, e escravo não tem direito. Né? Se ele não tem direito, automaticamente ele não tem como não tem como guardar o sábado, não é? Então, basicamente isso, queridos irmãos. Agora, nós não podemos simplesmente achar que, porque não foi, porque está escrito lá que é para guardar, que não é para guardar, não está escrito, não é. Se uma vez foi colocado que está e não foi abolido, é para continuar. Se Jesus Cristo disse, eu não vim alterar as leis, eu vim cumpri-la. E diz também que as leis, os mandamentos não poderiam ser alterados, nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum acento. Eu acho que isso já é prova suficiente de que o sábado continua valendo. Né? Jesus Cristo, a única coisa que ele fez com os dois mandamentos lá foi resumir os 10 em dois. Por quê? Porque os caras queriam pegar ele. Né? Então, se ele pegasse, fala, qual que é os dois principais mandamentos? Aí ele pegasse e falasse, por exemplo, adorar a Deus e, e não ter imagens para adorar, vamos supor. Honrar o nome de Deus, pronto. Adorar a Deus é honrar o nome de Deus. Eles iam fazer lá o quê? Que Jesus Cristo estava rejeitando os outros mandamentos. E outros iriam fazer o quê? Falar, não, esse é o mais importante, então eu vou seguir esses dois, os outros eu vou deixar de lado. Então Jesus Cristo sabe a mim, ele falou o quê? Ele resumiu os 10 em dois. Deu a essência por trás dos 10 mandamentos. Então, qual que é a essência por trás dos quatro primeiros mandamentos? Adorar somente a Deus, não ter mais para adorar, não usar o nome de Deus em vão e guardar o sábado. Qual que é a essência por trás disso? Pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. Concordam comigo? Que isso aí, exatamente fazer isso, pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida, amar a Deus acima de tudo. Então, é Deus em primeiro lugar na nossa vida? E os 6 últimos, concorda que é o amor ao próximo? Ou seja, honrar pai e mãe. O pai e mãe não é o nosso próximo? Nós, quando estivermos. Ou seja, o que é amar ao próximo? É não fazer ao outro o que nós não queremos que façam conosco. Portanto, se eu sou um pai, ou você que está me ouvindo é pai ou é mãe, dependendo se for homem ou mulher, vocês gostaria que o filho de vocês os desrespeitassem, falassem mal, desonrassem, fossem presos, ou tivessem envolvido com drogas, ou sendo traficantes, ou contrabandistas, né? Não, não é? Então por que vocês vão fazer isso com o pai de vocês? Então é amar o próximo. Se você que matassem vocês, então não mate o outro. Vocês gostariam que roubassem vocês, então não roubem o outro. Gostaria que o seu cônjuge te traísse, então não traia seu cônjuge. Você gostaria que alguém desse falso testemunho contra você? Então não dê contra o outro. O que é dar falso testemunho? Para quem não sabe, é você chegar e falar que uma pessoa fez uma coisa que ela não fez.
Então você sabe que ela não fez. Então você vai lá no juiz, por exemplo, né? Está tendo um julgamento, você vai lá e fala que aquela pessoa mexe com isso que você já viu falar, você já viu aquela pessoa recebendo essas encomendas, essas coisas, e que você sabe, dá seu testemunho sabendo que não é verdade, que é uma mentira, só para prejudicar aquela pessoa. Então você está dando falso testemunho contra o seu próximo, você está em pecado. Entendeu? Ou você fala, não, você pegou, derrubou um vaso e quebrou. Você falou, não, foi ele que quebrou. Falou a pessoa, foi ele, não fui eu. Você sabe que foi você está acusando o outro para se defender. Falso testemunho contra o seu próximo. E por fim, não cobiçar. Não cobiçar, você não cobiçar o que não é seu. Você consegue ficar cobiçando o que é teu? Então não cobiça o que não é do seu, o que é do outro. Então, basicamente, amar ao próximo como a nós mesmos é não fazermos ao outro o que não quer fazer com a gente. Automaticamente engloba os 6 últimos mandamentos. Automaticamente, o que Jesus Cristo fez, resumiu os 10 em 2. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Não, a Bíblia a própria se responde, né? A própria Bíblia, ela vai responder as perguntas, né? Que nem eu leio lá no programa Na Mira da Verdade, né? As perguntas na mira da verdade. Se você tiver coragem de perguntar, como diz Leandro Quadros, a Bíblia irá te responder. A própria Bíblia se auto-responde. Por isso que você tem que estudar a Bíblia, entendeu? As respostas para os enigmas da Bíblia estão na própria Bíblia. É interessante isso, né? Nenhum outro livro você consegue isso, a não ser na própria Bíblia, né? Muitas vezes você lê livros e não tem uma resposta no livro, você tem que procurar em outros lugares, né? Uma palavra que está no livro. A Bíblia não. Qualquer palavra que tem na Bíblia, você consegue achar a resposta dela na própria Bíblia, né? O próprio significado está ali na Bíblia, né? Então, é assim, queridos irmãos. Vamos estudar as Escrituras, porque ela é a única fonte que nós temos, ela é o único guia que nós temos para chegar a ter uma vida plena agora, o melhor possível, e chegar à tão esperada vida eterna, a eternidade, ao lado de Deus, ao lado de Cristo, do Espírito Santo, dos anjos. Tá bom? Estudem a Bíblia. Ela é a única arma contra o mal. Ela é a única fonte que nós temos de poder. É a nossa defesa, a nossa espada, ali tudo. É ali que nós sabemos a vontade de Deus, é ali que a gente vai conhecer a Deus, é ali que a gente vai ter fé e confiança em Deus. Ela é a fonte total que nós precisamos para seguir o que é certo, servir a Deus de verdade, e seguir a verdade divina. Ela é a única fonte, não esqueça disso. Se mal soubesse, as pessoas ficavam com a Bíblia sempre na mão. Tá? E mais, respeitem o pai e mãe, pois mãe, meu pai, se mal soubesse o poder que tem a oração deles, eles não saíam de joelhos. Qualquer mãe, qualquer pai que estiver de joelhos para um filho, com certeza serão atendidas as suas preces, pois a oração de uma mãe e de um pai tem muita força, né? Tem a história, eu vou contar rapidinho essa história. A moça foi sair com os colegas, ela entrou no carro e a mãe foi até o carro, ela estava indo, levou ela lá, e falou: filha, Deus lhe acompanhe. Essa moça tirou sarro da mãe, pegou e falou: ó, só se ele for no porta-mala, porque aqui não cabe mais ninguém. Aí eles foram para a festa e tudo mais. Quando eles voltaram da festa, o que aconteceu? Um acidente no carro aconteceu. Foi uma batida e todo mundo que estava dentro do carro morreu, inclusive a filha da mulher, né? Porque além dela ter falado isso, os outros riram lá dentro, né? Já sabe que a mãe estava falando para ela, né? E no porta-mala, onde ela falou que Deus poderia ir no porta-mala, porque no carro não cabia mais ninguém, estava cheio, tinha uma bandeja de ovo. Ovos comuns mesmo, ovos de galinha. Tinha uma bandeja lá com 30 ovos. Ao abrir a porta-mala, essa bandeja estava intacta. Não tinha um só ovo quebrado. E quem estava dentro do carro morreu todo mundo. E aí você vê a força do poder de Deus, de quem caçoa de Deus, qual é o destino dessas pessoas e a força das palavras de uma mãe. Se ela tivesse aceitado a palavra da mãe que mandou para ela, Deus te abençoe, né? Deus te acompanhe, aliás, né?
talvez ela estivesse viva. Então, o poder de uma mãe é muito forte. Só que o poder dela se torna fraco se ela tentar amaldiçoar um filho que é fiel a Deus. Aí, esse poder dela rebate no filho e volta para ela. Por quê? Porque ela está fazendo um mal para o seu filho. O poder da mãe é muito forte para abençoar o filho, mas porém, ele é terrivelmente forte se revoltar contra ela, se ela fizer mal a um filho. Entendeu? Agora, se esse filho realmente merece o que ela está falando, pode ter certeza que a tua vida vai ser terrível. Né? Porque praga, quando a mãe joga uma praga no filho, coitado desse filho. Coitado. Ele vai sofrer muito. Agora, se esse filho não merece o que a mãe está falando, essa praga vai se voltar contra ela. Então, sejam justas vocês mães. Né? Sejam justas, porque se você for injusta com seus filhos, vocês estão perdidas. É uma coisa que eu falo para os pais. Tá? Então, o poder de um pai e de uma mãe é muito forte. Não esqueçam disso. Tá bom? Estudem a Bíblia. Tenham fé. Quanto mais uma mãe lê a Bíblia, quanto mais essa mãe estuda a Bíblia, quanto mais ela seja temente a Deus, mais forte é o seu poder. Tá? E como diz a coisa, um servo verdadeiro de Deus, alguém que está munido da armadura, da espada, do escudo, da força de Deus, o seu poder de oração é capaz de derrubar montanhas, é capaz de mover montanhas, é capaz de fazer o que for necessário. Por isso nós temos que ter essa força, para que a nossa oração realmente tenha poder, para que a nossa oração faça uma pessoa doente levantar de um leito. Só que, claro, essa pessoa só vai levantar se for da vontade de Deus. Entendeu? Se for da vontade de Deus. A vontade de Deus deve ser respeitada e aceitada e seguida por todos nós. Então, que nem, por exemplo, uma pessoa que está doente, se é da vontade que essa pessoa descanse, que essa pessoa venha a óbito, venha a falecer, não há nada que a minha oração, que a oração de qualquer pessoa possa fazer. Essa pessoa vai, não tem jeito. É a vontade de Deus. E Ele está vendo o que é melhor para aquela pessoa. Então jamais ore para Deus dizendo, orando para Deus que essa pessoa se cure, que essa pessoa tem que sair de todo jeito, como aquela mãe que falou, se o Senhor não curar o meu filho, esqueça que eu existo. Não, jamais faça isso. Simplesmente ore pedindo pelo melhor para aquela pessoa. Quem está sofrendo, quem está passando pelas dificuldades, é aquela pessoa. Então é para ela que Deus vai olhar. É o sofrimento dela que Ele vai ver e vai fazer o melhor para aquela pessoa. Ah, mas para ninguém é melhor morrer. Depende do pensamento que você tem de morrer. Né? Para quem entende que a morte é só um sono e que essa pessoa vai ser ressuscitada, possivelmente para a vida eterna ou para a morte eterna, dependendo do que essa pessoa fez na vida, então se é para a vida eterna, a morte é uma libertação do mundo cruel que nós vivemos, então é uma coisa boa. Para aquelas pessoas que acham que a morte é o fim de tudo, é uma coisa ruim. Então, para Deus que sabe a verdade, a morte é uma coisa boa. Então, para Deus a morte é uma libertação daquela pessoa desse mundo ruim. Que nem minha prima, por exemplo, minha saudosa prima. Eu queria que ela estivesse aqui curada na doença que ela teve. Infelizmente não foi possível. Por que não foi possível? Porque Deus não quis que ela ficasse. Mas eu tenho certeza que ela vai estar ressuscitada na vida eterna. Deus deu a ela o livramento desse mundo cruel. Ele não aguentou mais ver uma serva fiel a ele sofrendo como ela estava sofrendo nesse mundo. Esse mundo é só de sofrimento para quem é fiel a Deus. Então, quando chega um momento que Deus fala, é hora de você descansar, você vai descansar. A hora que ele tiver que partir, nós vamos partir. Né? E nós temos que estar preparados para partir em paz. Fazer o que é certo na nossa vida para que nós possamos partir salvos. Tá certo? Se nós partimos antes de Jesus voltar, evidentemente. Tá bom? Então não esqueça disso, queridos irmãos. Nós precisamos estar sempre salvos. Sempre estudando a Bíblia para estar salvos. A morte é só um sono, só vai no pó da terra, ao pó vieste, ao pó retornarás. E quando chegar o momento, Jesus Cristo vai voltar a ressuscitar, e a morte já não terá mais nenhum poder, pois ninguém mais morrerá. Lembre-se disso, para que nós não sofremos tanto com a partida de algo, de um animalzinho ou de uma pessoa. É isso que me mantém forte com a minha cachorra, porque eu sei que um dia eu vou revê-la, porque a morte é só um sono.
E é por um tempo limitado, não é para sempre. A não ser que a pessoa faça por onde, né? E vai falar o de fogo é a morte eterna, mas senão, não. Então a gente tem que se apegar a isso. E é o que eu tento fazer, e é o que a gente tem que fazer. Tá bom? Então, vamos orar para que as pessoas seja feita a vontade de Deus na vida das pessoas. Que o melhor para elas seja feito. E Deus sabe o que é melhor para as pessoas. Tá bom? Que assim seja. Muito obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja. Agradeço e glorifico. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.